Boa noite. O intuito dessa gravação é falar um pouco sobre a pauta da nossa reunião. Deixar os pais que não puderam estar presentes a par do que foi falado. Iniciamos com a apresentação das professoras, né? Mais pormenorizada o trabalho que já executamos em nossa formação. Feitas as apresentações, então demos continuidade falando um pouco sobre a importância da educação infantil. Falamos um pouco do seu histórico e chegamos até a nossa BNCC. Bom, por que a gente tem que falar um pouco sobre essa questão do histórico da educação infantil? Bom, porque hoje nós temos o privilégio de termos o reconhecimento da educação infantil, mas nem sempre foi assim, né? Houve uma época em que não existia essa preocupação com a educação das crianças pequenas. O primeiro reconhecimento delas foi com a Constituição Federal em 1988, onde as crianças de 0 a 6 anos tiveram o direito, né, constitucionalizado, o direito à educação, que foi reafirmado no Estatuto da Criança e do Adolescente em 1980. Logo após, em 1996, a LDB também deixou esse direito, né, fácil de visualizar, e também ele definiu que para a formação dessas crianças precisaria de uma educação superior para atuar. Aí, em 97 e 98, vieram os parâmetros curriculares nacionais, que são o que nós, educadores, chamamos de PCNs. Eles vieram para dar orientações didáticas sobre o que a criança dessa fase precisava estudar, né? O que era importante na formação dessas crianças. Depois, em 2009, vieram as diretrizes curriculares nacionais. Nessa era um documento que foram traçadas as metas e os objetivos para essa faixa de idade. E, por último, nós tivemos a Base Nacional Curricular Comum, né, que é a BNCC, que foi o documento que normatizou, que definiu o conjunto de aprendizagens essenciais que os alunos deveriam ter, né? Ela implementou um planejamento curricular e listou todos os objetivos de aprendizagem. Então é isso, né? E lá ficou definido, né? As crianças eram tidas, as crianças, os bebês de 0 a 18 meses, as crianças bem pequenas de 19 meses a 3 anos e 11 meses, e as crianças pequenas de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Bom, definido tudo isso, resolveram que teriam 2 eixos que seriam norteadores do trabalho com a criança, que seria a interação e a brincadeira, interagir e brincar. Daí a gente até escuta muito assim, mas meu filho vai para a escola só para brincar. Mas é onde entra a outra parte, a importância do brincar. A criança, ela só aprende brincando. A criança, ela precisa ser criança, ela precisa ter valorizada e assegurada esse direito de imaginação, de arte, de descobrir o mundo. Então, o brincar, ele é essencial para essa aprendizagem. Então, tudo nós fazemos realmente com um olhar além na brincadeira, né? A brincadeira não é só brincadeira. Ela trabalha várias questões nessa totalidade da criança. E a gente respeita muito isso. Então, você vai falar, o que é que você fez na escola hoje, meu filho? Eu brinquei, mãe. Eu brinquei disso, eu brinquei daquilo, eu brinquei daquilo outro. Então, esse brincar, meu Deus, esse menino só tá brincando, tá aprendendo nada. Tá aprendendo sim, não precisam preocupar. Tá desenvolvendo a coordenação motora grossa, a coordenação motora fina com a massinha, apertando, recortando. Ele tá aprendendo a descobrir o corpo, ele tá aprendendo a interagir, ele tá aprendendo a resolver os seus problemas, né? Quando ele
ele e outra criança tem diferenças que acabam brigando ali, eles estão aprendendo a conviver, aprendendo a confrontar os seus medos, os seus anseios, o seu querer, porque ele tem que, com isso ele vai aprender que os direitos dele acabam onde começa o do outro, né? Então é nessa convivência que vai se dar esse processo, todo esse processo de aprendizagem. Então o brincar ele vai muito além, né? Uma criança quando brinca de amarelinha, ele está tendo ali o domínio corporal, ele está tendo inúmeras aprendizagens. Então, por isso que a gente fala da importância de saber realmente explorar esse universo da brincadeira. Até quando a gente começa a falar da questão da importância do brincar, ele sendo um dos direitos de aprendizagem, nós temos ainda pautado no trabalho com as crianças o direito de explorar. É onde ela vai ampliar o espaço, os sons, as formas, as cores, as palavras, as emoções e transformações, ampliando seus saberes sobre a cultura, sobre as artes, sobre as tecnologias. Então, ela precisa explorar, ela precisa conviver, interagir, ampliando o conhecimento de si e do outro, a cultura, as diferenças. E tudo isso ela nesse processo interativo. Também ela precisa participar, ter vez, ter voz, ter escolhas, decisões, ver as consequências das decisões, os conhecimentos. Ela também precisa ter o direito de se expressar, de utilizar-se das diferentes formas de linguagem e demonstrar sentimentos, dúvidas, opiniões, emoções. Então, isso a gente consegue só realmente convivendo. Porque a partir de tudo isso aí, ela consegue também vislumbrar o seu direito de conhecer-se, de construir sua identidade pessoal, a identidade social, cultural, e constituir assim uma imagem positiva de si e dos outros grupos que ela vai pertencer nas experiências que nós vamos vivenciar socialmente. Bom, temos também assegurado os campos de experiências que nós precisamos trabalhar. O eu, o outro e o nós. Nesse campo é destacada a importância da criança construir uma maneira de agir, de sentir e de pensar através do convívio e da interação. O outro campo de experiência, que é o corpo, gestos e movimentos, a gente tem que trabalhar o desenvolvimento dos sentidos, dos movimentos, dos gestos, sendo eles impulsivos ou intencionais, coordenados ou espontâneos. Temos ainda que trabalhar os traços, sons, cores e forma. Esse campo ele estimula a criança a vivenciar diversas manifestações artísticas, culturais, científicas, locais e universais. Temos o campo da escuta, fala, pensamento e imaginação, onde nós vamos trabalhar a comunicação, a interação que ocorre desde o nascimento, os jogos simbólicos, a consciência fonológica, a leitura de história, a roda de conversa, dramatizações. Temos ainda o campo dos espaços, tempos e quantidades, onde nós vamos trabalhar as habilidades e relações de grandezas, relações sociais, medidas, classificar, seriar, experiências, manipulação de objetos, o clima, o tempo. Tudo isso faz parte do currículo infantil. Aí nós vamos ver lá na frente que o endereço tem que estar sempre atualizado, telefone, para a gente ter uma facilidade de comunicação. Evitar mandar a criança doente para o CMEI, para não ter essa questão do contágio, né? Cuidado com doenças contagiosas, virose, catapora, estomatite, conjuntivite, porque tudo isso passa. Aqui, manter as unhas das crianças sempre cortadas, só olhando sempre a cabeça, para evitar os piolhos. Aqui estava a questão das toalhas, mas a gente vai permanecer como tá, eu acho que tá dando certo. Então, não vai só na sexta-feira, não, a toalha vai todos os dias. Mandar sempre na mochila
os conjuntos de roupa, a sacolinha plástica, as fraldas, os que ainda estão utilizando, né? Que a maioria está em desfraude, graças a Deus eles estão indo bem. Estar atento ao tempo para enviar roupa de frio, essas coisas, né? Mordidas, quedas e arranhões podem acontecer, porque assim como acontece em casa e na escola. Então, após todo esse trabalho que a gente de conscientizar realmente que existe toda uma pedagogia, uma necessidade de se ter essa consciência, né? Então, que nós não estamos ali somente para cuidar do filho de vocês, nós estamos ali realmente para trabalhar a criança como ser global, integral, porque ele não é só desenvolvimento cognitivo, que a gente fala inteligência, ele é corpo, ele é sensações, ele é emoções, ele é um ser completo, né? Então, é isso que a gente tem, assim, é a responsabilidade. Bom, aí a gente falou então também da questão do que está aqui na pauta, sobre nomear os objetos da criança, sobre a questão da medicação, as roupas trocadas, né, que deverão ser devolvidas no dia seguinte, mesmo sem lavar. Em caso de febre, comunicar imediatamente. Lá na frente vocês vão ver a questão de ter esse. Então, assim, também pode ocorrer na escola, porque eles estão ali aprendendo a conviver, né? Ma- Mordidas, quedas e arranhões, né? Então, a gente tenta que não aconteça, mas acaba acontecendo. Então, se acontecer, mas a gente vai informar. Se a gente não informar, é porque às vezes a correria não dá, mas a gente sempre tenta ver o momento, né? Os recados deverão ser assinados e devolvidos no dia seguinte. Não deixar o livrinho de recado em casa, viu? Cumprir rigorosamente o horário de chegada e saída. Manter uma boa comunicação com a professora. Estamos incentivando a autonomia deles vestirem e se calçar sozinho. Enviar para o CME apenas calçado em que a criança consiga calçar. Eles estão na fase do egocentrismo, então assim, eles são, em casa eles têm toda a atenção para eles, então assim, o egocentrismo é uma forma de egoísmo, mas é natural da criança e a gente tenta trabalhar a questão do dividido, compartilhar, né? Temos vários projetos pedagógicos no decorrer da execução, nós vamos comunicando para vocês. O objetivo do Maternal 1, que é estimular a criança a se desenvolver de forma plena. A coordenação motora grossa e fina, a oralidade, a socialização. No decorrer do ano, estaremos pedindo para repor alguns materiais, como sabonetes, lenços umedecidos, shampoo, condicionador, copos descartáveis e materiais para os projetos. E, por último, né, cobrar as fotos da família e da criança que alguns pais ainda não mandaram. Bom, a gente tem a facilidade que a gente sempre está conversando, né? Então, graças a Deus, a gente assim vai, tudo que é dúvida, a gente tenta sanar ali já no momento. Vocês têm toda a abertura, nós estamos juntas na responsabilidade de fazer o melhor pelo filho de vocês, porque a gente já construiu um vínculo e esse vínculo eu sempre falo para os meus pais que é para sempre, porque faço questão de acompanhar. E no mais é agradecer a todos vocês pelo apoio, pela confiança.